Nós cumprimentamos a todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um programa Momento do Direito, programa que fazemos para você que nos assiste, onde apresentamos temas da área jurídica, as quais servem para que possamos, a cada dia tirar dúvidas, adquirirmos mais conhecimentos acerca daquilo que é o direito. E gostaríamos de deixar para você também que nos assiste o nosso endereço de e-mail para envio de perguntas, dúvidas, sugestões. O e-mail que vai aparecer na sua tela é momentododireito@presbiterio.org.br. E hoje nós vamos falar sobre um tema que está em evidência, que é acerca de uma proposta de mudança do Código Civil brasileiro. E para falar sobre este assunto, convidamos a doutora Saula Renata. Doutora Saula Renata, seja muito bem-vinda. Obrigada, doutor Rodrigo, é uma honra estar aqui. Convido a todos a ficarem conosco, assistirem até o final, porque vamos falar de um tema muito interessante, sobre inventário, sobre patrimônio, como proteger o patrimônio com todas essas mudanças que estão para acontecer. Então, é muito importante, estou muito honrada de estar aqui mais uma vez. Obrigada pelo convite. O prazer é nosso. Doutora Saula Renata é especialista em direito de família e também em sucessões. Doutora Saula, vamos falar acerca das mudanças que podem afetar os regimes de bens no casamento. O que as pessoas precisam ficar atentas hoje em dia com relação a essas mudanças que vão ocorrer? Então, o regime de bens, ele é uma escolha muito importante. E geralmente o casal, ali os noivos, não costumam pensar muito nisso, Mas a gente precisa, sobretudo com essas mudanças que estão para acontecer, com essa alteração no Código Civil, que é a lei mais importante, do nosso país, que rege atos que vão desde antes do nascimento até após o falecimento. Então, a gente precisa ficar muito atento a tudo que está para acontecer, para mudar. E nós vamos ter muitas alterações no que diz respeito ao regime de bens. E quando você escolhe o regime, essa escolha ela vai impactar, inclusive, ali na hora de partilhar o patrimônio da pessoa após o falecimento, ali na hora do inventário. E o regime de bens é também uma das ferramentas que nós utilizamos no planejamento sucessório. Muitas vezes o casal vem, ou ali a esposa, o marido, como proteger meu patrimônio, como favorecer o meu cônjuge. Muitas vezes a gente vai fazer o quê? Primeiramente, antes de fazer um testamento, uma doação, é alterar o regime de bens. Perfeito. Então, é uma estratégia. Hoje nós temos o regime de bens mais comum, é o regime de comunhão parcial de bens, Isso. Vai ter alguma mudança significativa? Vamos ter sim. A comunhão parcial de bens atualmente é o regime legal. Na verdade, desde 77, que antigamente era a comunhão universal. Sim. Mas hoje é o regime da comunhão universal, da comunhão parcial. Então, se o casal ele não escolhe um outro regime, seja no casamento ou na união estável, vai vigorar entre eles ali o regime da comunhão parcial de bens, tá? E nós vamos ter, sim, algumas mudanças, Por exemplo, no que diz respeito... tem no inventário hoje já um instrumento que é o seguinte: se na hora da partilha ali, da abertura do inventário, um dos herdeiros tenta esconder, ocultar um bem, ele não leva ali, não apresenta um bem que ele recebeu por doação, por exemplo, e que ele deveria, pela lei, deveria apresentar, ele pode perder esse bem. É aplicado a ele a pena de sonegados, que a gente chama, que é uma sanção civil que faz com que a pessoa perca aquele direito. E a reforma do Código Civil traz essa proposta, inclui um artigo no Código Civil, que é o 1666A, se eu não me engano, para que, se na hora ali da separação, do divórcio, da dissolução da união estável, um dos cônjuges tentar esconder, ocultar um bem que esteja sob a sua posse, administração, que infelizmente isso acontece todos os dias, ele também poderá perder esse bem. Entendeu? Então, vai ser aplicado também. Bens, por exemplo, que hoje não estão expressamente previstos no Código Civil, que devem ser partilhados, como o FGTS, depositado durante o casamento, também está sendo trazido. É um bem, É um também. bem, considerado um bem. E assim, embora já os tribunais já admitam, na sua maioria, mas existe uma divergência. Por quê? Porque não está expresso na lei. E agora vai ser positivo. E aí, exatamente. Então, vamos ter aí algumas mudanças. Também a possibilidade do casal adotar um regime de bens misto. Como seria isso? Como seria? Ele escolhe, ele tem ali a liberdade para dispor como é que ele quer que a questão patrimonial seja tratada no relacionamento. Então, ele elege um regime de bens, por exemplo, vai ser o da comunhão universal.
mas em relação aos imóveis não haverá comunicação de bens. Sim, você escolhe determinados bens. Isso, por isso é regime de bens. Comunicam, né? Então assim, você cria ali, não é um regime específico. Eu vou escolher o regime de bens misto. Não. Significa que você vai criar regras próprias para aquele casal. Então, ali o advogado especialista vai ajudar, né, vai entender quais são os objetivos daquele casal para criar um regime de bens. Elege um regime, né, ali central, digamos assim, mas com algumas especificidades ali no que diz respeito ao patrimônio. E, inclusive, o projeto de lei também, ele traz uma possibilidade de você fazer essa alteração, né, dentro na constância do casamento. Sim, e inclusive assim, facilitando, porque hoje, se o casal quiser alterar o regime de bens, pode, mas tem que ser através de uma ação judicial. Né, para quem é casado, tem que ser através de uma ação judicial. Mas a reforma traz essa facilitação, porque essa alteração vai poder acontecer diretamente no cartório, sem necessidade de ação judicial. Então, também já é um avanço. E com relação, nesses casos, com relação à união estável, tem alguma alteração, algo também, alguma novidade com relação a esse regime? Tem a união estável, é aquele relacionamento, né, a grande maioria das pessoas que acabou surgindo, porque as pessoas começam a viver como família, ali como marido e mulher, e não formalizam, né? Então nasceu assim a união estável, mas hoje em dia tem um tratamento muito semelhante ao do casamento, tanto para separação, para partilha de bens, e a tendência é que fique cada vez mais próximo. Claro que nunca vai, né? Não é o mesmo regime, não tem diferença. Não, o regime de bens em si, da mesma forma no casamento, se o casal não escolhe um regime de bens, porque mesmo na união estável a pessoa pode escolher, eu vou fazer uma escritura pública de união estável, vou regulamentar essa união estável, né? Não quero me casar, vou fazer união estável. Posso escolher um regime de bens diferente? Pode. Mas se o casal não escolher um regime de bens, não adotar um regime diverso, também vai ser aplicado da comunhão parcial de bens. Mas tem algumas questões, inclusive é uma pergunta que eu recebo muito, não só no escritório, mas também nas redes sociais, as pessoas me perguntam, o que é melhor? É o casamento ou união estável? Recente, inclusive... Nós tivemos, só te interrompendo um pouco, nós tivemos até uma experiência na ação social da Igreja Maranata, né? Que você orientou uma pessoa que te procurou, né? E você o orientou para que ele fizesse para que aquele casal optasse pelo casamento. Isso. Você pode contar essa experiência? Posso contar, porque eu recebo no consultório e recebi na ação social um casal justamente com essa dúvida, porque eles estão ali. Esse casal especificamente já estava convivendo há muitos anos, não me lembro mais o tempo, não sei se eram 20 anos, algo assim, um período bem considerável. E eles queriam, só que assim, na informalidade, não tinha registro de nada. E aí eles queriam saber o que era melhor. Era se casar ou registrar a união estável. E ali, claro, primeiramente dei aquela explicação jurídica, que é o que as pessoas buscam quando, né, tá diante de um especialista. Expliquei, claro, mas tem algo mais que eu vou compartilhar com todos, né, vamos ter esse privilégio de compartilhar com as outras pessoas aqui hoje. Que é o seguinte, o casamento, ele é mais seguro por quê? Por exemplo, se o marido, vou dar um exemplo aqui do marido, acontece com mulher também. Se o marido, ele vai vender um bem, salvo se ele for casado pela separação total de bens. Ele precisa da autorização da esposa. Isso aí é o Togo Schroeder, né? Isso, ele precisa. Na união estável isso acontece? Não, pelo contrário. É o que é mais comum que a gente vê todos os dias. Você pode omitir patrimônio. O companheiro vai lá, na hora, principalmente na hora da separação. Não, tem esse bem aqui para separar. Não, esse bem aqui eu não comprei durante o relacionamento. Ou então, não, já foi vendido, foi usado em prol da família. Porque ele tenta ocultar. Então, assim, ou ele vende mesmo e utiliza o valor, enfim. Porque não é obrigatório, né? Sim. Ali, essa autorização. Outra coisa, uma pessoa casada, quando perguntam, né, qual que é o seu estado civil? Principalmente quem é recém-casado, né? Aí pergunta, tenho prazer, né? Sou casada, né? Sou casado. E quem tem união estável? A pessoa, ela fica confusa, é muito comum no escritório, né? Talvez até aconteça com você no seu escritório também, porque é muito comum a pessoa, qual que é o estado civil? A pessoa fala assim, é casada. Mas não é, a pessoa porque hoje, a união estável, mesmo que registrada, ela não altera o estado civil das pessoas. Então, se uma pessoa é solteira e ela tem união estável, qual que é o seu estado civil? É solteira. Se você é divorciado, qual que é o seu estado civil? Divorciado mesmo. Então, causa muita insegurança, confusão. Então, como a pessoa
ela não tem essa obrigação de informar, acaba acontecendo uma insegurança jurídica até mesmo para com o casal, perante terceiros. A proposta da reforma do Código Civil vai fazer o quê? A pessoa que tiver união estável registrada vai ter uma alteração, vai passar a ter o estado civil de convivente e vai ter que informar para todos os atos, né, da vida civil. Isso já traz um pouco mais de segurança, mas ainda assim não se compara ao casamento, porque o casamento ele já nasce estruturado, ele é um ato formal desde o início. Você já tem que fazer escolhas ali, então você não tem assim essa insegurança jurídica, só que tem um algo a mais. Porque quem escolhe o casamento tem uma bênção especial. Exatamente, isso que nós vamos comentar. Que inclusive eu falei com um casal ali, eu falei assim, por que tem uma bênção especial? Porque o casamento ele é um projeto de Deus. Exatamente. E tanto que o primeiro milagre de Jesus foi realizado numa festa de casamento. E aí contei, você sabia? O senhor sabia? E ele falou, não. E aí eu contei para ele ali. Muito falei bom. assim, olha... Ali, naquela época, era muito comum, a festa durava, né, vários dias, o vinho precisava ser servido e naquele momento acabou e seria um grande constrangimento naquela época. Mas não para aquele casal, por quê? Porque eles haviam convidado Jesus. Exato. E ali, então, para quem escolhe o casamento, tem essa possibilidade, não está isento de viver grandes desafios, até diariamente, podemos dizer, né, doutor Rodrigo? Mas nós temos uma certeza de que nós vamos viver muitos milagres. Então, quem sabe, para você que está nos assistindo, que está aí vivendo um relacionamento, né, informal, foi morar com alguém, quem sabe que o que não está te faltando é se definir pelo casamento, se casar e convidar Jesus para fazer parte desse relacionamento. Exatamente. Pode ter certeza que você vai viver muitos milagres. Não tem apenas a questão da segurança jurídica, mas também tem a bênção de Deus na sua vida. Tem uma bênção, então é um algo a mais. Você escolheu o casamento, além de estar mais seguro juridicamente, porque tudo ali já nasce, né, formal, tudo precisa da autorização do outro cônjuge. Enfim, você ainda tem uma bênção. Ah, tá certo. E com relação a essas mudanças, elas passam a valer já na união, nos casamentos vigentes, ou aquelas pessoas que vão se relacionar no futuro, daqui por diante? Não, então, no que diz respeito tanto ao divórcio quanto à questão do direito sucessório, exemplo, o que mais as pessoas perguntam, né? Que causou mais polêmica, a questão das mudanças no direito à herança, na partilha da herança. Quem está casado, né? Vai já se aplicar ou não? E sim, né? Na verdade, no que diz respeito à partilha de herança, qual regra que nós aplicamos? Aquela que estiver em vigor quando o autor da herança vier a falecer. Então, exemplo, uma pessoa faleceu hoje, vai se aplicar as regras que ainda vão entrar em vigor? Não. Não, de forma alguma. Mesmo que o inventário seja realizado só daqui a 5 anos, se aplica a regra que estava em vigor hoje, né? E em caso de separação também, independente se a pessoa se casou já há 10 anos atrás ou se casou agora, né? O que estiver em vigor vai ser aplicado ali naquele momento. E, doutora Saulo, fala para nós um pouco acerca das principais mudanças com relação ao direito sucessório, né, no que diz respeito a essa proposta de mudança do Código Civil. No direito sucessório, a mudança mais polêmica, né? Inclusive, a gente fica naquela expectativa, será que vai ser aprovado ou não? Acredito que, pelo menos em parte, né, existe essa expectativa de que seja aprovado, porque, atualmente, o cônjuge e o companheiro são herdeiros necessários. Então, o que é um herdeiro necessário? Eu gosto sempre de frisar que ninguém é obrigado a deixar herança para quem quer que seja. Mas, se uma pessoa falece e deixa patrimônio, esse patrimônio, pelo menos a metade dele, obrigatoriamente vai para quem? Para os herdeiros necessários. Quem são essas pessoas hoje? Hoje são os descendentes, filhos, netos, bisnetos, ascendentes, se não tiver descendentes, né? Ascendentes, pais, avós, bisavós e o cônjuge ou o companheiro, que vai concorrer, ou seja, que recebe a herança junto. Agora, a proposta da reforma do Código Civil é tirar o cônjuge e o companheiro dessa condição. É bem polêmico. É muito polêmico. Então, isso vai impactar, por exemplo, se uma pessoa ela é casada pela separação total de bens, né? Hoje, em caso de separação, não tem partilha, mas em caso de falecimento, por exemplo, o marido faleceu. Eles eram casados pela separação total, mas a esposa vai ter direito à herança. Porque ela é herdeira. Ela é herdeira, né? Ou então, o casal é casado, né, o mais comum aqui, pela comunhão parcial de bens. Mas o marido, ele já tinha 2 imóveis antes
anteriores que ele adquiriu anteriores ao casamento. Sim. Então a gente diz que são bens particulares, são apenas dele. A esposa não tem direito. Mas se ele vier a falecer, a esposa tem direito, ela é herdeira sobre esses bens particulares. Mas se a proposta for aprovada, o que acontece? Se esse marido que faleceu, mesmo casado pela comunhão parcial, se ele deixar pelo menos um filho, ou ele não teve filhos, mas a mãe dele está viva, né? A mãe dele vai receber a integralidade da herança. A integralidade da herança, né? E o cônjuge, nesse caso, não receberia nada, né? A única coisa que o cônjuge vai continuar tendo direito, se a proposta for aprovada, né? seria a ameação. Isso no regime de bens que dá direito à ameação. Correto. E aí, nesse caso, por exemplo, quem é casado pela comunhão parcial de bens, se tem bens particulares, por exemplo, nesse exemplo que eu dei aqui, o marido tinha 2 imóveis anteriores ao casamento. Para quem vão esses 2 imóveis, se a proposta for aprovada? Ele não tinha nem filhos, mas a mãe dele está viva. Vai integralmente para a mãe do falecido, para a sogra da viúva. Então, a viúva não vai receber nada, né, desses imóveis particulares que ele tinha, que eram apenas dele. Então, é uma mudança muito significativa e muito polêmica. Então, a gente fica nessa expectativa, será que vai ser aprovada? Porque, é claro... Uma coisa que eu queria perguntar, doutora Saula, por exemplo, no caso dos herdeiros, dos filhos, né? Todos os filhos, eles têm igualdade? Ou, por exemplo, aquele filho que muitas vezes abandonou o pai, ou né, os pais, né? E existe alguma possibilidade de perder, no caso, a herança? Existe, na verdade, uma proposta, né, que vem expressa aí no projeto de lei, que é o seguinte: aquele filho que ele abandonar, até mesmo afetivamente, ele vai ser materialmente, né, também, mas inclusive afetivamente, é claro que de forma, né, injustificada, Sim. né, porque muitas vezes a pessoa fala assim, mas o pai abandonou, não criou filho, de forma injustificada. Ele pode ser considerado, ele poderá ser considerado indigno e perder a herança. Da mesma forma que também a reforma pretende beneficiar aquele filho que cuida dos pais, Correto. que está ali se dedicando, principalmente nos últimos tempos da vida dele, trazendo um grande benefício, que é a possibilidade desse filho, desse herdeiro zeloso, digamos assim, receber logo no início do inventário 10% da sua cota hereditária. E Logo no início. E detalhe, do Monte Mor, que é o bruto da herança. Então, é uma grande vantagem, porque se a gente fala de um inventário litigioso, que a gente sabe que se for litigioso, né, pode durar um bom tempo. Exatamente. É um grande benefício ele poder retirar, logo receber essa parte. Agora, é muito importante a gente falar, doutor Rodrigo, que existem instrumentos do planejamento sucessório para poder preservar o patrimônio, né, das pessoas, sobretudo diante desse cenário que nós estamos vivendo, de insegurança, de mudanças, né, de aumento de impostos aí, que é o quê? O que é um planejamento sucessório, né? É muito importante a gente dizer que é uma proteção patrimonial, nada mais do que isso. Então, a pessoa passa por um especialista em planejamento sucessório que vai analisar quais são os objetivos da pessoa, quem são os herdeiros, qual que é o regime de bens, quais são os objetivos da pessoa, e ali orientar, olha, para você é melhor mudar o regime de bens, fazer um testamento, fazer uma doação, fazer uma holding. Deixa eu só fazer uma pergunta. No caso, a pessoa não precisa ter um grande extenso patrimônio para poder fazer esse planejamento sucessório. Se a pessoa tem um bem, poucos bens... Às vezes é um imóvel. Olha, eu tenho um imóvel, eu quero doar para o meu filho. Porque às vezes a gente pensa que seria para pessoas assim, né, com poder aquisitivo bem elevado, e não, às vezes pessoas de classe média também podem fazer esse planejamento. É independente, né? Porque se você, mesmo que o seu patrimônio ele não seja um patrimônio, né, grande, você tem ali 2 imóveis, pois é um imóvel que seja, você quer doar para o seu filho, você quer fazer um testamento, mas é importante você ter uma orientação de um especialista, porque para proteger, para não fazer da forma errada. Exatamente. Porque pior, né, do que você não fazer é você fazer da forma errada. A gente estava até comentando, né, que as pessoas se informam na internet, e não que haja algum problema com relação a isso, né? Mas é importante a pessoa procurar sempre um especialista, né, no caso um advogado dessa área, porque a pessoa vai analisar o seu caso concreto. Exatamente, porque a pesquisa, né, claro, é muito bom, as pessoas, né, lerem, buscarem conhecimento, mas nada substitui uma consulta do seu cenário, exatamente, da sua situação. Quais bens que você tem? Quais são os seus objetivos? Quem são os seus herdeiros? Né? Qual é o seu regime de bens? Porque tudo isso importa para um planejamento. Eu já recebi pessoas, por exemplo, pronta ali
foi até interessante porque eram 3 irmãos e eles pediram até para o contador fazer parte. O contador pode participar da consulta? Perfeitamente, sem problema. Porque eles estavam abrindo uma holding, estavam certos. E a primeira coisa, quando eu fiz a análise da situação deles, a primeira coisa que eu precisava fazer era descartar a holding, porque eles iam ter um grande prejuízo. Sim. Eles precisavam... Foram estratégias totalmente diferentes que nós adotamos ali. Fizemos desmembramento de imóveis, testamento, até reconhecimento de um filho que era adotivo, mas não estava reconhecido. Enfim, era assim, eles ficaram assim, surpresos ao descobrir ali que aquilo que eles haviam pensado não se aplicava para eles. Então, vou fazer uma doação. Mas não basta a intenção. Até comentei com você de uma experiência que eu tive de uma cliente. Sim. Que ela chegou em consulta, ela fez a doação de um imóvel para uma filha. Uma pessoa tinha 2 imóveis, ela doou para uma filha, só uma filha. E menos de um ano depois, que ela descobriu que aquela filha tinha vendido o imóvel. Porque é uma pessoa ela teve até uma boa intenção, né, para poder doar aquele imóvel para a filha, né? Isso. Mas infelizmente ela... porque eu falo assim, quando se trata de patrimônio, a só boa intenção, ela não é o bastante. Então a pessoa, o pai, às vezes ele quer beneficiar o filho, não, eu vou doar, ou então vou deixar um testamento, né? Mas não basta. Se você chegar ao cartório, o cartório ele vai fazer, sem que você tenha orientação de ninguém, de nenhum especialista, de nenhum advogado. Porque é um documento que você não é obrigado você ter um advogado para fazer esse documento. Sim. Só que o cartório ele vai fazer de forma genérica. Ele não vai analisar a sua situação, ele não vai sentar, analisar, fazer perguntas, né? Analisar estratégia. Aquilo que é melhor, né? Exato. Incluir as cláusulas protetivas, exatamente. Porque existem, né, diversas cláusulas. Por exemplo, se os pais conhecem os filhos, né? Por exemplo, se ali o pai, a mãe já sabe que o filho ele não vai ter condição de administrar bem aquele patrimônio. Igual essa mãe, ela doou para a filha, menos de um ano depois ela foi e vendeu e gastou o dinheiro e já estava passando necessidade novamente. Então, você precisa incluir cláusulas, muitas vezes, de impedir que aquele filho venda o imóvel ou que você fique na administração até o fim da sua vida daquele imóvel, né? Então, mas isso vai se aplicar em todos? Não. Porque às vezes o pai não tem esse objetivo, que a gente fala assim, né? Vamos incluir o usufruto vitalício. É importante, mas não vai se aplicar para todos, porque às vezes o pai, não, eu não quero que ele tenha liberdade de vender quando ele quiser. Então é diferente. A gente precisa analisar o cenário, independente do valor do patrimônio, se é um patrimônio, se é um imóvel de 3 milhões, se é um imóvel de 400 mil reais, você precisa fazer de forma correta, de forma segura, tanto para você que está, exemplo, doando ou deixando o testamento, quanto para aquele que também vai receber esse bem. Porque isso é proteção, isso é investimento, né? Quando você investe ali numa consulta, numa orientação, para que um especialista faça a minuta da doação, faça a minuta do testamento, analisando todo o cenário, né? Para que você... Até uma experiência recente que eu tive no meu escritório, a cliente ela já tinha agendado consulta, conversado sobre uma doação, né? Várias situações ali da família, inclusive uma doação que ia ser realizada da mãe para a filha. Um imóvel bem expressivo, mais de 3 milhões de reais. E depois ela entrou em contato querendo que eu fizesse a revisão ali da minuta. E eu vi que, na verdade, a minuta ela precisava ser toda refeita. Não tinha como revisar, precisava refazer, né, do zero. Porque ela estava totalmente prejudicial. Aquela pessoa ia ter um grande prejuízo, né? Então, felizmente, antes de assinar no cartório, porque ela chegou no cartório e simplesmente pediu para fazer a doação, o cartório fez lá daquela forma genérica. E a pessoa, às vezes, ela acredita que tendo uma economia, né, de procurar um profissional com qualificação, um especialista, e ela acha que vai ter uma economia, quando na verdade ela pode ter um grande prejuízo. Né? Então o investimento não se compara com a proteção que você vai ter. Às vezes, só de você passar na consulta com um especialista, você já vai abrir ali a sua mente, seu entendimento, ver tudo que você precisa, né, que o documento ele tenha, ou se de fato aquilo que você está pensando em fazer, se realmente é a melhor estratégia, né? Então, isso é muito importante, isso é investimento. Isso é você investir no seu patrimônio, é proteger o seu patrimônio, né? Que é um planejamento patrimonial, é você investir, preservar aquilo que você batalhou tanto para ter, independente do valor. Eu só tenho um imóvel, mas eu quero já passar para o meu filho, mas não faça de qualquer forma, né? Não faça de qualquer forma, não se precipite, converse com um especialista para você fazer de forma segura, para trazer proteção não só para você, né? Porque o pai, a mãe, quando faz isso, está na melhor das intenções, mas não basta. Você tem que ter orientação para fazer da forma certinha e não ter nenhum prejuízo depois. Diante desse cenário, então a gente verifica que o planejamento sucessório ganha mais importância ainda, né? Para a pessoa tomar esses cuidados, né? Exato. E no caso,
ter essas cláusulas protetivas, né, no eventual documento que ela for celebrar ali. Isso é muito importante, porque isso significa proteção, né? O planejamento nada mais é do que uma análise pelo especialista do seu cenário, dos seus objetivos e a escolha das ferramentas, das estratégias que vão trazer proteção para o seu patrimônio, né? E aí, a partir daí, vamos fazer o quê? Qual que é a estratégia que nós vamos adotar? Daí o especialista, o ideal é que ele faça ali, né, que a gente redija essa minuta para que o cartório faça exatamente como o advogado fez. Se o advogado, por exemplo, quando eu faço ali a minuta para o cliente do testamento, da doação, da união estável, para que o cartório ele lavre, né, ali exatamente como foi feito, porque foi analisado todo um contexto, todo o cenário, foram incluídas cláusulas para proteger aquela pessoa, para proteger o patrimônio. Por exemplo, se é um filho menor, né, de idade, a gente pode incluir cláusulas para que até determinada idade aquele bem não possa ser vendido, né, para que em caso de casamento aquele bem não se comunique com o cônjuge. Então existem várias estratégias, né, várias cláusulas que podem ser inseridas, mas não é padrão, não vai ser padrão, nunca vai ser, independente do valor do patrimônio. Sempre haverá necessidade de você analisar, né, o caso concreto. O caso concreto, qual o objetivo daquela pessoa, né, a situação do filho também, né, casado, não é, né, qual que é até mesmo ali o perfil daquele filho, porque, né, como eu falei aqui, às vezes a mãe já sabe, olha, se ele receber, às vezes a pessoa, né, é muito comum receber o cliente para planejamento sucessório, ele fala, olha, eu tenho certeza que se meu filho receber esse patrimônio aqui, ele vai torrar menos de um ano e não vai ter mais nada. Sim. Então eu preciso, como é que eu faço? E aí a gente vai criando, vai incluindo as cláusulas necessárias, né? Porque tudo que os pais querem é deixar os filhos bem, ou o cônjuge, enfim, né? A pessoa que vai receber ali o seu patrimônio, deixar bem. Mas isso não significa necessariamente deixar só os bens. Mas esses bens, muitas vezes, precisam, o ideal é que eles estejam protegidos. Estejam protegidos. Doutora Saulo, sem sombra de dúvidas, é um tema muito interessante que, se deixar, a gente passa aqui horas conversando, né? Nós já estamos terminando o nosso programa. E qual o conselho que a senhora gostaria de transmitir, doutora Saulo, para aquelas pessoas que querem fazer o planejamento sucessório, né? Como elas devem começar, a quem elas devem procurar? O que a senhora gostaria de dizer para quem está nos assistindo em casa? Então, se você tem patrimônio, independente do valor do seu patrimônio, seja ele pequeno, seja ele em construção, né? Você é uma pessoa economicamente ativa, está construindo seu patrimônio ou já tenha, né, um patrimônio mais expressivo, independente, é muito importante você pensar em proteger esse patrimônio. E o primeiro passo é você agendar uma consulta com um especialista em planejamento sucessório, porque ele vai analisar quais são os seus objetivos, quem são os seus herdeiros, seu regime de bens, e te ajudar a escolher as melhores ferramentas para proteger esse patrimônio, seja ali uma doação, um testamento, uma holding, uma mudança de regime de bens, um plano de previdência privada, enfim, existem várias estratégias. E é muito importante dizer que você pode, inclusive, evitar que o inventário, seus filhos precisem passar por um processo de inventário. Através de um planejamento sucessório, isso é possível, porque o inventário, também é bom que a gente diga que existe aí um mito, né, de que inventário ele sempre demora, ele leva muitos anos. Alguns inventários, sim, que são litigiosos, né, a depender do valor, mas a depender do valor do patrimônio, se é consensual, enfim, existem outros caminhos, sem ser aquele inventário tradicional. Sim, sim. Inclusive, temos aí uma facilitação, desde o ano passado, uma resolução do CNJ, até a reforma do Código Civil também está trazendo essa facilitação aí nos procedimentos, para que a gente não precise realizar um inventário tradicional. Mas mesmo assim, muitas vezes os pais querem, olha, eu não gostaria que na minha falta o meu filho precisasse fazer um inventário, porque além das despesas que são maiores com honorários, com custas do processo, sim, é possível, infelizmente, que ocorra ali um desentendimento, litígio, mas quando os pais eles pensam ali no planejamento sucessório, é possível evitar, inclusive, a realização do inventário, né? E despesas que podem sim ser evitadas. Então, através
de um planejamento sucessório, que nada mais é do que uma análise da sua situação, do seu patrimônio, dos seus objetivos, por um especialista no assunto. Então é importante porque isso é investimento. Claro. Né? Isso aí é sabedoria. Exatamente. Quando você pensa, não basta você adquirir o patrimônio e você deixá-lo ali exposto. Né? Você deixar, por exemplo, para quando você não estiver mais aqui, os seus filhos vão saber administrar esse patrimônio. Fica a dúvida, né? Então fica a dúvida. E através de um planejamento, de uma análise dos seus objetivos, da sua situação, é possível que você faça o que você proteja. Então, converse com um especialista em planejamento sucessório, busque orientação, né? Porque isso significa investimento, significa proteção. Porque hoje, né, principalmente no cenário que nós estamos vivendo, quem não se planeja, quem não faz um planejamento, infelizmente está exposto a muitos riscos. Exatamente. Doutora Saulo, gostaria de agradecer mais uma vez a participação da senhora no nosso programa. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, o privilégio de estar aqui, né, todos que nos acompanharam, né, estou sempre à disposição. Muito obrigada, doutor. Perfeito. E nós gostaríamos de agradecer a você que nos assistiu. Nós estamos terminando mais uma edição do programa Momento do Direito e desejamos a você que nos assiste uma ótima semana e até o nosso próximo encontro. A todos a paz do Senhor.